Bom dia, Bruno. Bom dia, não, boa tarde. Tá me ouvindo aí? Boa tarde, por acaso não abro no momento, mas estou ouvindo sim. Tudo certo? Obrigado. Boa tarde, Heitor. Seu áudio que não tá conectando aí, hein? Tá ouvindo a gente?
Boa tarde, Heitor. Tá ouvindo a gente? Heitor, você está escutando a gente aqui? Alguém está me escutando aí? Te ouvindo. Eu acho que é ele mesmo que não está ouvindo a gente, né? Oi. Abriu uma telinha para a câmera para me mostrar. Isso. Ingressar com vídeo. Ingressar com É. Deixa eu ir aí. Mas vai ter que pensar muito, então. Eu dei uma essa calçada e uma na outra. E aí, Bruno? Tá ouvindo, Joaquim? Estou ouvindo. Heitor, entrou. Oi, Bira. Nos escuta? Acho que essa reunião, não sei não, hein? Essa reunião, não sei. Então, a reunião já...
Boa tarde, Eduardo. Está me ouvindo? Boa tarde, estamos te ouvindo. Agora sim, melhorou o teu áudio. Está no celular? Celular, né? O meu notebook, eu fui participar daquela live que você viu participando ontem. Os primeiros 5, 8 minutos estava funcionando a câmera. Do nada ela desliga sozinha e não liga mais. Entendi. Qual que é o quórum mínimo para a gente começar a reunião? Não tem quórum mínimo para começar a reunião. Não tem? Pelo menos 3 cadeiras. Votações tem que ser metade ou mais que a metade. Pelo menos metade dos integrantes. Pelo menos 3 cadeiras. Tem agricultura, tem meio ambiente, tem segurança. Vamos aguardar, então, mais 5 minutos aí? Vamos sim. Você está ouvindo a gente, Heitor? Agora eu estou. A gente está te ouvindo também.
Pessoal, o que vocês acham da gente ir dando início aí? Podemos sim, Eduardo. Joaquim, você tentei quer entrar em contato. Eu tentei entrar em contato com a Paula e a Úrsula, eles não estão tendo sucesso. Aí Boa agora tarde, tá vocês estão ouvindo? Estamos sim. Só preciso abaixar um pouquinho o volume para não ficar dando microfonia com o microfone do Bruno, né? Não sei. E eu com o Joaquim, eu vou desligar meu áudio. Vamos dar início, então, à reunião? Vamos lá. Então, eu declaro aberta a primeira reunião do CONDEMA, biênio 2021-2022. Passo a palavra agora ao primeiro secretário para que ele faça a chamada, em seguida leia a pauta. Boa tarde a todos e a todas. Muita satisfação estar aqui hoje, na primeira reunião ordinária do CONDEMA. E vamos começar fazendo a chamada, né? Para ver que... E agora o Heitor que está presente, será que ele caiu a conexão? Será que...
enfim, precisa de mais uma pessoa, né? Apesar que 3 já é suficiente, né, Bruno? Eu vou ligar lá para a e vou estar falando novamente com a Paula. Eu mandei mensagem para ela aqui também, mas o Heitor estava online até agora. Ô, Eduardo, Oi, tá me ouvindo? deixa eu ouvir. Agora que eu me dei conta, na verdade, esse colegiado ele tem oito cadeiras, mas nós só estamos com 5 cadeiras, não é? Então, para dar quórum, tem que ser 3. Foi o que o Thiago tinha falado. Não basta ter 3, nós já temos quórum. Já tem você. E o Paulo? Nós já temos quórum para começar, inclusive para fazer votações. Acabei de falar com a Paula, ela tem uma reunião com o prefeito às 3 horas na prefeitura, mas a Úrsula já está entrando para poder participar, representando ela. Um requerimento para o local e fazer uma vistoria, entendeu? E ver o que está acontecendo aí, né? Se está entrando realmente dentro do cano da senhora. O Joaquim, a ata de posse está contigo aí? Santa aqui no... Um minuto, eu tenho aquela pasta que foi dado para a gente. Do lado, antes de chegar Tem a portaria do prefeito, dando a posse. Aqui no setor, aí a senhora por causa do Joaquim. Isso. Olha, geralmente, faz no dia seguinte. Isso. Local, né? Analisamos, né? E damos uma autorização para a senhora. Então, tem a compensação ambiental. Se for fazer a supressão dela, que é o termo que a gente usa, a senhora vai ter que fazer a compensação. Mas aí, igual eu estou explicando para a senhora, no caso, quem trata isso mesmo é o Joaquim. Aí a senhora vindo aqui, ele explica certinho para a senhora. Sim. Sim. É 2 árvores ou uma só? 2. Tá. Aí a senhora vem aqui, então preenche esse documento e nós vamos botar o local para vistoria, tá? Aí a senhora vem aqui no setor, aí fala com o Joaquim, passa tudo e fala assim. Tá bom? Obrigado, senhora, Bruno. Boa tarde. Tchau, tchau. Olha, no meu entender, todos foram convocados, todos foram amplamente avisados. Vamos dar sequência. Estamos ligando.
Vamos dar continuidade. Quem não quis participar ou porque não teve condições, depois se justifica, no caso, né? Tá ok. Então, temos aqui a presença hoje do Joaquim, representando a diretora Pamela, na presidência do Condema. Temos também o Heitor, representando a Segurança Pública, né? O Paulo, representando as associações, né? As entidades ligadas ao meio ambiente. E o Biraci, representando também a Diretoria de Agricultura, nesse momento aqui. Então, dentro dos assuntos o que estava pautado para a primeira reunião do Condema, estava a leitura e aprovação da ata de posse, né? Que a gente, aquela atribuída para a gente, que na verdade ficou definido a formação da mesa diretora 2021-2023, que decidiu a presidência, vice-presidência, secretário executivo, segundo secretário executivo, tesoureiro, que ficou faltando, né? E as comissões temáticas, que vou só voltando aqui, né? Presidente ficou a Pamela, vice-presidente Joaquim, primeiro secretário ficou eu, segundo secretário a Paula. Ficaram as comissões temáticas de fiscalização ambiental e bem-estar animal, né? A comissão de planejamento e a comissão de educação ambiental. Correto? Me permite só um adendo. Eu não sei se consta para você aí, foi eleito o primeiro tesoureiro Paulo Sérgio, segundo tesoureiro Sérgio Aparecido. Espera um pouquinho, deixa eu anotar aqui. Passando aqui para o segundo ponto da pauta, a Pamela tinha solicitado para colocar em relação à inauguração do ecoponto de pesca. E Joaquim, o que você pode falar para a gente aí sobre esse ecoponto de pesca? Sei que faz parte do departamento aí. Quais são as atualizações sobre o ecoponto? Liga o áudio, Joaquim. Joaquim, você está ouvindo a gente? Estou. Então, Direcionado a mim? o segundo ponto da pauta da reunião é a inauguração do ecoponto de pesca. E acho que você está mais ao par desse assunto, né? Você pode dar as atualizações como é que está esse ecoponto de pesca, que é da plataforma que a Pamela pediu para incluir na pauta? Na realidade, funciona assim, ó, essa semana foi bastante corrido, gente. A Pamela, como hoje ela está passando o dia fazendo curso lá, nós não tivemos a oportunidade de ter essa conversa. Então, eu devo admitir que eu não tenho o conhecimento para responder a esse questionamento. Será que alguém do departamento que está aí, os meninos, sabem de alguma coisa? Não, eles já encerraram o expediente deles. Entendi. Queria registrar a presença da nossa diretora de turismo, a Paula Jacó. Boa tarde, Paula. Então, vamos deixar para a próxima reunião essa questão do ecoponto de pesca, né? Foi solicitado também que fosse incluído a questão do resgate de animais
em relação ao Departamento de Meio Ambiente. Alguém tem alguma sugestão? Paula, quer falar alguma coisa sobre a questão do resgate de animais? Paula, está ouvindo a gente? Joaquim, como é que anda o resgate de animais aí? Então, ter no caso, o resgate de cetáceos, né, de baleias, de animais marinhos. É um curso que teve 3 aulas teóricas e hoje está sendo prática, vai até às 17 horas. A gente tem na nossa viatura, cedido lá pelo Parque Ecológico, algumas ferramentas para poder fazer resgate de animais, mas vai ser cedido para a gente um kit. E também nós solicitamos à Biopesca que nos faça uma especialização nessa área, porque aqui na nossa cidade, por nós estamos tão próximos da serra, o número de animais que a gente resgata é muito grande. Por sorte, nós temos o Marcos e o Daniel, lá do Parque Ecológico, que eles prontamente estão sempre dispostos a nos ajudar. E a própria Biopesca, quando se trata de animais marinhos, a gente aciona eles, chega ao ponto também deles agirem, mesmo na área deles. Por decorão, toda vez que a gente solicita, a Biopesca está de prontidão para nos ajudar. Então, a gente tem feito bastante resgate de animais. Nossa ideia é se especializar cada vez mais. Certo. Eu acho que teria também... acho que faz parte dessa pauta a questão do resgate dos animais, também dos cachorros, gatos, esses bichos pet, né? Que... No caso cachorro e gato, Menuti, eles são considerados animais não selvagens. E aí já é para a parte da zoonose, já foge da nossa alçada. O meio ambiente, não que a gente se omita, se houver necessidade de agir, nós iremos agir. Mas a zoonose, ela toma a frente quando se trata de animais domésticos. A nossa ação, ela tem sido maior em relação a animais silvestres. Tá ok. Alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto de resgate de animais? Paula? Acho que a Paula não está ouvindo a gente, né? Vamos passar para o próximo tópico, que é uma solicitação de uma moradora da cidade, né? Que pediu para incluir na pauta a discussão sobre as invasões na Avenida Marrocos e na Estrada da Fazenda. Chegou ao conhecimento aqui do pessoal que existe ali atrás na Marrocos, que é atrás do Morro do Itaoca, onde tem a bica d'água ali, que está correndo invasões, inclusive para cima da bica, né? E na Estrada da Fazenda, ocorrendo algumas invasões, que inclusive na hora da invasão, onde tem a vala, né? A Paula falando que não está ouvindo aqui. Onde tem a vala, as pessoas estão tampando a vala, em vez de colocar o tubulão, né? E está obstruindo a passagem da água, gerando locais de alagamento que antigamente não alagava, mas como as valas estão obstruídas, a gente está tendo... Né, Ubiraci, teve uma pessoa que entrou em contato contigo, né? Para falar sobre esse assunto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, Eduardo, é o seguinte, a Ana Madeira, moradora ela tem um sítio no início da Estrada da Fazenda. Eu tenho até o endereço, ela passou o endereço dela para mim.
E é o seguinte, ela tem comentado que falou, tá ocorrendo, estão aterrando na Maria Madeira. Ela disse que estão aterrando essas valas. E quem já teve, segundo ela, já teve embargo de uma área na frente da casa dela, inclusive, terreno próximo na frente da casa dela. No caso, achei a numeração. A numeração então, a estrada da Falcão 51. Está ocorrendo problemas de construção irregular. Eu já conversei com a Pâmela a respeito disso e a Pâmela disse que também é uma questão de conversar lá no Departamento de Obras Particulares, para eles embargarem a construção irregular. Segundo a Ana Maria, ela disse que não ia poder participar. Eu fiz o convite para ela participar como convidada do nosso conselho, da nossa reunião, né, ordinária. Ela disse que não ia poder participar e que estaria indicando um outro sitiante lá próximo do sítio dela, que estaria na reunião, mas pelo jeito ele também não entrou na reunião. Acho que é o Fabinho, se não estou enganado. A respeito da Avenida Marrocos, ou então estrada de acesso à aldeia Itaoca, dos indígenas, a reclamação é feita pela aqui de Mongaguá, que é a Marlene Zertos. Tem reclamado que a bica, no terreno da bica e próximo da bica, estão ocorrendo diversas invasões. Voltando um pouquinho àquela questão da Estrada da Fazenda, nessa altura do 651, ao redor do 651, a Ana também denunciou, aí já é uma questão mais do Serginho, do Heitor, né, que está vendo pontos de venda de droga, vários pontos de venda de droga no início da Estrada da Fazenda. Eu aconselhei que ela participasse de uma próxima reunião do CONSEG, né, que é o Conselho de Segurança Municipal aqui de Mongaguá. Basicamente é isso. Eu sugiro, então, que o CONDEMA, né, que o conselho aqui faça um ofício, né, solicitando, né, a presença do diretor de obras lá na Estrada da Fazenda, quanto lá na Marrocos, para fazer um embargo, né, dessas obras aí irregulares, dessas invasões, né? E eu acho que o Heitor também pode passar para o Serginho, vocês aí, e para a gente tentar fazer algum tipo de operação no local, para ver se a gente consegue, porque tem sido alvo, né? Ali a zona rural, ali a Estrada da Fazenda tem sido alvo recorrente de furtos, né? Inclusive a regional rural de Mongaguá foi furtada, levaram todos os cabos, os fios e cabos elétricos lá, e inclusive o atendimento médico foi suspenso em virtude de não ter energia no local. Então, acho que seria prudente da comissão fazer um ofício solicitando, né, alguma ação ali por volta ali da zona rural, ali na Estrada da Fazenda. Perfeito, Eduardo, perfeito. Eu já até anotei aqui essa denúncia também de tráfico de entorpecentes aí no início da estrada. E assim que encerrar a reunião aqui, já vou passar para o nosso comandante e para intensificarmos o nosso patrulhamento de ROMU pelo local aí. Ok. Muito obrigado, viu, Heitor? Obrigado. Ô, Eduardo. Pode falar. Eu só queria pontuar uma questão. Tanto a Ana Madeira quanto a Marlene, eu solicitei que elas participassem dessa reunião como convidadas.
é uma pena que a sociedade civil ainda não percebeu o valor de um conselho, né? Os conselhos municipais, sejam de segurança, seja de meio ambiente, da agricultura, saúde, educação, tem que ter a participação popular. E é uma Sem pena dúvida. que, apesar de eu passei o link da reunião, pedi autorização para você, que é secretário, pedi autorização para o presidente do conselho, que é a Pamela. Falei também com o suplente, né, o Joaquim, com o Bruno, da Casa dos Conselhos. Todos foram unânimes. A gente tem que chamar convidados que tenham a ver com as demandas que estão ocorrendo no mês. Mas eles precisam participar, né? É. Eu já vou alertar a todos aí, apesar de a gente já estar encaminhando para as últimas questões, que o tempo de reunião vai se terminar em 1 minuto. Então, quando cair a sala, para todo mundo voltar no mesmo link lá, que a gente continua a reunião através do próximo do link, do mesmo link que está lá no grupo. A Então, próxima discussão que é... acabou de dar Oi? acabou de dar um aviso aqui de 1 minuto. Então, precisa, na hora que cair a tela, por gentileza, todos reconectem lá através do link para a gente finalizar a reunião. O próximo tema da pauta que foi divulgada ontem é a discussão sobre o projeto de lei arborização urbana. É importante que tenha o crivo, né, do Conselho de Defesa do Meio Ambiente para que o prefeito, para que fique mais confortável, né, na hora de encaminhar essa legislação para Tem o gestor do fundo. Hoje, Beleza, estamos de volta. Estamos de volta. Esperar o pessoal chegar agora. É. Paula, você está conseguindo ouvir a gente, Paula? Precisa... Tá, ok. Ô, Paula, a gente, antes de você não estava ouvindo, um tópico foi os resgate de animais. Você tem alguma coisa a colocar sobre esse assunto? É isso? Porque você estava com problema no áudio? É só destravar o teu microfone aí, você consegue falar com a gente.
O... Bom, acho que a gente pode dar continuidade, então, né? Eu ia pedir para o Tiago, por gentileza, se você consegue compartilhar a tela com a nova lei de arborização, Tiago, se for possível, porque está travado aqui para a gente. O Joaquim mandou essa legislação. Acho que seria importante a gente compartilhar a tela aqui para a gente fazer uma leitura rápida, né? Você não está conseguindo compartilhar a tela? Não. Você pode Só um fazer essa momento, deixa eu gentileza? ver. Vê se você consegue compartilhar agora. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Uhum. Oi, tá todo mundo tá vendo? Eu tinha que liberar aqui. Agora tá indo Ah. tudo certo. A última tópico da pauta de hoje é a discussão sobre a nova lei que trata sobre arborização urbana. E eu queria convidar o Joaquim a fazer algum comentário aí, porque ele foi o responsável pela elaboração, pela compilação dessa legislação, comentou com a gente que ela está em acordo, né, com a legislação estadual e federal, e como ela é um pouquinho extensa, né, quais são os principais tópicos aí que você pode elencar, ô Joaquim, para a gente... Hoje, nós temos tido muitas situações relacionadas ao meio ambiente, de pessoas que não gostam de árvore e simplesmente põem fogo, ou pessoas que derrubam árvores sem autorização nenhuma, simplesmente porque não gostam da árvore, não tem um motivo justo. Então, hoje, a única lei que nós temos aqui no município daria uma multa de 10 UFESP. Como o FESP está R$ 29,00 alguma coisa, não chega a R$ 300,00 a multa. É bastante irrisória, acaba incentivando as pessoas a cometer cada vez mais esse crime ambiental. Com essa nova lei que nós criamos, ela é amparada em leis federais e estadual, porque a gente não pode criar nada que ultrapasse o nível... nós criando multas bem mais compatíveis. Por exemplo, hoje, se uma pessoa retirar uma árvore, com essa nova lei, ela receberia uma multa de, em vez de 10 UFESP, 100 UFESP, o que daria em torno de 2.900 e alguma coisa. Então, porque é o que a gente fala, entendeu? As leis, elas não são feitas para punir ninguém. Só que, infelizmente, o ser humano, ele só obedece, ele só respeita a partir do momento que mexe no bolso dele. Então, enquanto não houver uma situação dessa, a gente vai continuar vendo pessoas, por exemplo, essas invasões todas, a nossa equipe de rua está monitorando todos os dias, tem tido uma quantidade cada vez maior de derrubada de mata natural. Pessoas que simplesmente, está caindo folha, vai lá e arranca a árvore. Então, esse tipo de situação tem que ser coibida. E a única forma é através dessa nova lei. Essa lei está na mão do Dr. Max, porque ele compete como advogado mudar alguns termos para a parte jurídica, e como eu conversei com ele ontem, ela está parada porque a Câmara está em recesso. Mas o prefeito se comprometeu conosco que assim que a Câmara retornar, logo na primeira sessão, ele vai apresentar essa lei. Eu pediria ao Conselho que lesse a lei, mesmo não tendo talvez um conhecimento jurídico, mas dá uma lida. E se achar que tem alguma coisa a ser acrescentada ou mudada, apresentar para a gente sugestões, porque ainda dá tempo.
de fazer alterações, entendeu? Apesar daquilo que eu falei, nós levamos muitos meses elaborando essa lei. Ela está bem minuciosa, mas isso não impede de nenhum dos senhores de ler e dar qualquer tipo de sugestão. Essa lei ela vai coibir, no caso, pessoas que tiram mudas de árvores que foram plantadas pela prefeitura apenas para poder plantar na casa dela. Vai ter uma punição. Pessoas que derrubam uma árvore sem autorização ambiental. Porque hoje, quando uma pessoa vem aqui no departamento, vem aqui na diretoria e solicita, eu quero tirar uma árvore, eu pergunto qual o motivo. Porque a raiz está destruindo o imóvel, ou porque ela está com risco de queda, a gente monta o processo, vai no local, faz a vistoria. Se for confirmado que realmente essa árvore está provocando algum tipo de dano, a gente autoriza, mediante a compensação ambiental, a retirada da árvore. Agora, se não tiver um motivo justo, porque eu não gosto de árvore, ou porque meu vizinho está reclamando, isso não é justificativa legal para a gente autorizar a retirada de uma árvore. Pelo contrário, a gente tem as mudas aqui de compensação ambiental e temos cedido para a população plantar sem nenhum custo. Simplesmente a pessoa vem aqui, eu faço um termo de doação e a pessoa leva para poder plantar. Então, o nosso interesse é que plante e não que retire árvores. Então, essa lei ela vai coibir esse tipo de situação, fazer com que a pessoa não deixe natureza. Tá? Mas, por favor, leiam com carinho e qualquer sugestão será bem-vinda. A gente pode deixar... Joaquim, eu tenho uma dúvida a respeito do artigo 56, que fala do plano de compromisso de produção vegetal. No texto, inclusive, está sublinhado em amarelo, né? Quase no finalzinho do texto. Artigo 56. É, inclusive, sublinhado de amarelo, e tem a doação de 25 mudas, 30 mudas, até 40 mudas, dependendo do diâmetro na altura do peito, né? O DAP da árvore. O que acontece é o seguinte, existe uma lei estadual que, baseado num cálculo matemático de área verde de cada município, ela opina no sentido de quantas mudas são solicitadas para compensação ambiental. Hoje, por essa lei, que no caso eles estão opinando, tá? A gente não é obrigado a seguir rigorosamente. Hoje, para você retirar uma árvore, a gente solicita apenas 3 mudas, o que é irrisório. 3 mudas, se for por aí 30, 40 reais cada muda, a pessoa com 100 e poucos reais, ela tem a justificativa legal para retirar uma árvore. Então, o que nós estamos fazendo, tanto Praia Grande como Itanhaém, elas solicitam 25 mudas. Então, nós estamos tentando adequar a nossa lei aos nossos vizinhos. Então, o que acontece? Uma árvore chamada invasora, que são as árvores exóticas, são aqueles tipos de árvores que elas vieram trazidas pelos imigrantes aqui para o nosso país, a gente solicita um número menor de mudas. Se for uma árvore nativa ou com risco de extinção, a gente solicita um número maior. Então, vai ser calculada a quantidade baseada no quê? O tipo de árvore e o tipo de DAP. O que é o DAP? É a largura, a espessura do tronco. Quanto maior o DAP, significa que essa árvore ela é mais antiga, ela é mais velha. Então, não é certo você retirar uma árvore muito antiga apenas para embelezar a casa do cidadão, entendeu? Então, ele quer tirar, ele tem um motivo justo para tirar, ele vai ter que pagar uma quantidade de mudas menores. Então, hoje nós estamos pedindo 3 mudas para uma árvore exótica e 10 mudas para uma árvore nativa. Sendo aprovada essa quantidade, como vocês podem ver aqui, olha, DAP, o que é o DAP? É a largura, a espessura do tronco vegetal. Então, até 10 milímetros, 10 centímetros, que ela seria praticamente ainda uma planta jovem, nós estamos pedindo 25 mudas. De 10 a 30 centímetros, 25 mudas.
e acima de 30 centímetros, que seriam aquelas árvores maiores, até 40 mudas. Então, essa alteração também serve para não punir ninguém. Não adianta a gente pedir para todo mundo por igual. Se o cidadão ele tem uma árvore jovem, mas que está realmente provocando danos, ele vai ceder um número menor de mudas. Agora, no caso de uma árvore mais antiga, de uma árvore centenária, além do motivo justo, é para construção, ou porque a raiz está destruindo, está doendo a parede, tem que ter uma justificativa plausível. A gente até autoriza a supressão arbórea, mas aí aumenta a quantidade de mudas que ele tem que ceder. Eu consegui ser claro, Biraci, ou ainda ficou alguma dúvida? A única dúvida é, na lei antiga, na lei que vale, né, até hoje, a invasora são 3 mudas de compensação ambiental. Na nova lei passa a ser quantas árvores exóticas? Então, nós estamos passando para 25 mudas, equiparando com Itanhaém e com Praia Grande. Árvores exóticas Exótica, mesmo. No caso, exóticas de 3 seriam 10, passaria para 10. E mudas nativas de 10 para 25. Tudo bem, tá ok. Obrigadão, foi claro sim, Joaquim, muito obrigado. Agora aqui a gente passa para a parte dos informes gerais. Gostaria de se alguém tem algum informe a fazer, Joaquim, Pira, Heitor, Paula, fica aberto agora aqui para quem quiser falar alguma coisa, deixar alguma sugestão. Eu gostaria de deixar uma sugestão, justamente essa mesmo, que, se possível, a gente mandar lá no grupo para que as pessoas deem uma lida na legislação, para a gente dar um ok para fazer esse encaminhamento com o aval do CONDEMA para o gabinete, né, para encaminhar para o legislativo. E você tem mais algum encaminhamento para fazer, Bira? Joaquim, Paula, Heitor? Eu gostaria apenas de acrescentar o seguinte: foram criadas 3 comissões. Eu pediria que de cada comissão ou marcasse com o Bruno uma reunião presencial, ou o Bruno ele colabora nesse sentido, abrindo o Zoom para que se faça as reuniões não presenciais. Por quê? Sempre antes das reuniões, para que os grupos possam, dentro da comissão, discutir as suas pautas e trazer depois, no caso, nas reuniões do CONDEMA. Entendeu? Então, é importante que cada um se reúna e marque essas reuniões. Outra coisa também que eu ouvi de vários membros da comissão, em relação à formação da diretoria. Eu estava lendo aqui a lei que criou o CONDEMA, ela é de 2009, ela foi depois alterada em 2010, na época do Paulo Wiazowski, e onde ele determina que, apesar do ser de 2 em 2 anos, podendo ser renovado por mais 2 anos, então os membros do conselho podem ficar até 4 anos, na prática, o que não vai mudar, em hipótese alguma, são o diretor, o presidente e o vice-presidente, que obrigatoriamente tem a direção do meio ambiente. Pode ser feita alguma alteração? Fica a critério dos senhores, de vocês discutirem e a gente apresentar uma sugestão ao senhor prefeito. Porque, pelo que eu estava analisando a lei, o CONDEMA ele tem vários membros, inclusive da sociedade, que são 4 cadeiras. Felizmente, por enquanto, nós temos apenas uma ocupada. Teria que também analisar nesse sentido a possibilidade da gente completar, ainda nesse biênio, se for possível, para ter a sociedade participativa junto conosco. É importante que isso aconteça.
Agora, tem que ler a lei para ver a forma como essa participação ser efetiva, e se houver condição de alterar, a gente se altera. Tá? Então, a minha sugestão é essa, que os conselheiros se reúnam, façam discussões, para na próxima reunião trazer o Eduardo como secretário falando, entendeu? Por favor, tragam sugestões, analisem o que foi feito até agora. O Condema, apesar de ter sido criado em 2009, praticamente esses últimos anos ele não funcionou. Nós podemos dizer, pelo menos eu estou aqui já há 3 anos, é a primeira vez que eu vejo a formação do Conselho. Então, vamos ver se a gente consegue fazer com que isso aqui dê continuidade, né? E mesmo que amanhã a gente saia, a gente deixe um legado para o futuro. Faço minhas suas palavras, Joaquim. Esse é um trabalho super importante. Vamos ver se a gente consegue, cada um que está presente aqui, consegue falar com mais 1, 2 pessoas que faz parte do conselho, para motivar que essas pessoas na próxima reunião estejam presentes e que a gente consiga fazer desse conselho, que é um dos mais importantes do município, que ele aconteça, né? De verdade, que a gente faça que ele prospere, que tudo que o meio ambiente da nossa cidade precisar seja amparado pelo conselho. Bira, quer acrescentar alguma coisa? Sim, se não estou enganado, eu tenho que ver direito a lei, né, municipal do Condema, mas parece que no padrão de conselhos, quando um conselho é restabelecido, ele tem, parece que 90 dias para fazer o regimento interno. Então, cabe ao que eu faço parte, você também, né, de planejamento, juntamente com a Úrsula e a Adriana, essa comissão de planejamento vai precisar trabalhar logo para redigir um regimento interno. Regimento interno. Nosso conselho, Tem que trabalhar na nova lei, né? Projeto de lei, ou para revogar a lei anterior, ou para complementar a lei anterior, colocando cadeiras para que, sei lá, os pescadores artesanais possam fazer parte, para que a representação dos coletores e recicláveis também possam fazer parte do Copermar, né? É importante incluir essa dentro da sociedade do nosso conselho e ocupar mesmo as outras cadeiras que são vagas. Importantíssimo, Bira, a participação da sociedade civil, organizada, não organizada, de qualquer forma que seja, né? E fica... Vamos então deixar... vou olhar aqui que é a data que já está marcada a próxima reunião na agenda. Quem tem mais fácil aí? Vamos ver. Calendário. Oi, Eduardo, posso... Oi. Pode falar, Bira. Em conversa essa semana com a Pamela, ela comentou comigo que a diretoria de meio ambiente está também redigindo um projeto de lei sobre o IPTU verde. Seria interessante que na próxima reunião nossa, essa segunda reunião ordinária do próximo mês de agosto, que nós possamos discutir essa lei na reunião, né? E WhatsApp, para que a gente possa, com calma, dar uma olhada nessa lei, que é muito interessante, que é o IPTU verde, que estimula a população a plantar mudas de árvores recomendadas pelo meio ambiente, né? Que tem uma raiz que seja pivotante, não superficial. Eu vou dar um exemplo: a raiz do chapéu de sol, Terminalia catapa, é uma raiz que é superficial, então ela acaba levantando o piso, enquanto que arbóreas com raiz, né? E eles grandes vão atrapalhar. E aí vem aquela história, questão das podas.
na frente das lojas 100, eu não sei quem que executou a poda, se foi terceirizado ou se foi a Electro, mas as árvores, 4 ou 5 árvores na frente, na calçada das lojas 100, foi executado semana passada a podas drásticas lá. A gente tem que evitar esse tipo de situação. A questão da poda drástica, inclusive, eu li na lei, aqui que o Joaquim e a Pâmela estão trabalhando, meio ambiente está trabalhando, a lei de arborização, essa nova lei já fala a respeito, né, Joaquim? Deixar bem claro que, assim, eu e a Pâmela conversamos bastante antes da posse do conselho. Essa lei que nós criamos é porque nós tínhamos urgência dela. Hoje, por exemplo, realmente, o que no Beira se falou, houve uma poda que provavelmente vai sobreviver. Mas nós não temos uma lei, não temos nada que nos dê direito de punição. Já com essa nova lei, isso já seria possível. O que hoje ela será apresentada ao Conselho, o Conselho vai ler, vai dar sua opinião, e nós vamos encaminhar para o senhor prefeito, não pela diretoria, e sim pelo Conselho. Entendeu? Porque qual é a nossa intenção, minha e da Pâmela? É fazer com que o Conselho apareça, com que o Conselho tenha força de voz. Entendeu? Não adianta a gente ter o Conselho e eu e a Pâmela encaminhar as coisas para a Prefeitura. A intenção é que daqui para frente, todas as leis, são várias leis que nós estamos querendo criar, elas sejam prefeitas. Entendeu? Porque pelo menos o Conselho vai aparecer, vai mostrar a sua cara, vai dizer, nós estamos aqui presentes, estamos participativos. Então, é bem importante isso. Outra coisa também, no caso, nós temos o Fundo do Meio Ambiente, já tem uma determinada verba lá. Isso também tem que ser conversado com a Pâmela, com calma, para ela explicar para vocês, porque é o Conselho que vai administrar a verba. Então, o que essa verba é utilizada? Para compra de material, para compra de equipamento. Então, todas as compensações ambientais que são feitas em dinheiro vai para esse fundo. Todas as multas vão para esse fundo. Então, a gente vai ter sempre um valor para poder ser utilizado. E quem vai fazer com que essa verba seja direcionada é o próprio Conselho. Então, o Conselho é de uma importância muito grande. Com certeza. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Paula, Heitor, tem alguma coisa a acrescentar? Não, tudo bem. Então, eu gostaria de comunicar que a próxima reunião está marcada para o dia 11 de agosto. A gente manda a convocação através do grupo. E vamos ver se semana que vem até a semana que vem, a gente consegue que as comissões comecem a iniciar os trabalhos, principalmente a comissão de planejamento, que é responsável pela elaboração do regimento interno, né? Vamos ver se será possível para a próxima reunião a gente já apresentar algum esboço desse regimento. Tá certo? Ok. Então, agradeço a presença de todos e dou como encerrada a reunião de hoje. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Valeu. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Valeu. Valeu.